Amém. Gosto muito do padrão de regência do Neto, viu? E nessa parte final, quem já foi corista deve ter percebido que cada sílaba, viu? Cada sílaba. Muito bem, viu? Muito bem. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe. No meio da semana eu anunciei aquele que seria o tema das reflexões do dia de hoje. Eu disse que estaria falando sobre o tema preocupações desnecessárias. Hoje pela manhã isso aconteceu. E como pano de fundo, a história da ressurreição de Jesus, a visita das mulheres ao túmulo vazio. Hoje à noite não será diferente. O tema ainda é o mesmo, mas acho que ele teve uma espécie de upgrade, sabe? A ideia não é só falar das chamadas preocupações desnecessárias, mas talvez como transformar uma preocupação, uma situação de crise, algo que lhe incomoda profundamente, em uma grande bênção da parte dos céus. A história bíblica vai nos ajudar para isso. Mais uma situação, mais um cenário de ressurreição, não a ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento há 3 referências a situações assim, a milagres de ressurreição. A primeira delas em 1 Reis capítulo 17. No primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 17, aparece um momento em que o profeta Eliseu, ele ressuscita aquele que era o filho da viúva de Sarepta. Depois, se você avançar para o livro seguinte, o segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 4, você vai encontrar a ressurreição de uma mulher, que eu não sei o nome, mas é chamada nas Escrituras Sagradas de a Sunamita. E depois, no mesmo livro, o segundo livro dos Reis, no capítulo 13, você vai encontrar o relato da ressurreição de um homem, mas de uma situação estranha. Diz o texto sagrado que os israelitas estavam a sepultá-lo, mas de repente aparecem os amonitas e eles precisam sair rapidamente daquele lugar. E o que acontece é que aquele homem morto acaba caindo no túmulo do profeta Eliseu. E diz o texto bíblico que quando ele tocou os ossos do profeta, ele ressuscitou. Está na Bíblia, viu, meu irmão? Está na Bíblia essa história. Mas não a primeira nem a terceira referência que fiz, mas a segunda referência. Aquela que fala da ressurreição do filho da mulher sunamita. Esse texto está no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 narra a história desta mulher a partir do versículo de número 8. E é interessante porque do versículo 8 até o versículo de número 17, eu diria que nós estamos no tempo de ganhar, no tempo da bênção. Ela diz no texto sagrado, era uma mulher rica. Aliás, chega mesmo o profeta Eliseu a indagar o que ele poderia fazer como prova de gratidão pelo gesto bondoso, hospitaleiro daquela mulher, que preparou na sua casa um quarto de tijolos para que o profeta pudesse pernoitar. E ela responde o profeta de uma forma extremamente interessante. Ela diz no versículo 13, estou bem entre a minha própria gente. É como se ela dissesse, não tenho falta de nada, não preciso de absolutamente nada, eu estou bem. Só que no coração do profeta ainda permaneceu aquele desejo de abençoá-lo. E sugestão de Geazi, o servo do profeta Eliseu, ele faz um comentário curioso. No capítulo de número 4, que é esse que estamos tratando, um pouco mais adiante, no versículo de número 14, Eliseu pergunta a Geazi, o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu, bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. E o que acontece é que a promessa de um filho é dada àquela mulher. E sinceramente, a sensação que tenho quando leio este texto, é que este era um assunto praticamente resolvido no coração daquela mulher. Ela havia casado com um homem rico, com um homem que tinha posses, uma grande área de agricultura, em função da continuação do texto, mas ele era um homem idoso. Ela sabia que não podia ter filhos. E ela volta-se para o profeta e responde dizendo que ela, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Um ano se passa e de repente lá está aquela mulher com o seu filho nos braços.
Mas então começa o episódio da enfermidade e da morte desse menino que vem para aquela família como um sinal claro da bênção do Senhor. Lembra-se que eu disse que a primeira parte é o tempo da bênção? É o tempo de receber, é o tempo da celebração. À medida que a história avança, nós mergulhamos num outro tempo, que é o tempo da provação, o tempo em que a gente experimenta as perdas, é o momento em que a gente não entende o agir de Deus em nossas vidas. E então, a partir do versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que aquele menino finalmente cresceu. É possível que não fosse ainda um adolescente, fosse só um guri. E num belo dia, a mamãe manda que ele vá acompanhar o papai, que está na colheita, nos campos, junto com os ceifeiros. Ele vai, passa algum tempo, e de repente ele começa a se queixar de uma dor forte de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E este homem, diz o texto sagrado, manda que levem o menino para a mãe. Um bom representante, não é, irmãs? Da figura masculina. Ele chama um servo e diz o texto sagrado, no versículo de número 18, que o pai, ouvindo o grito dos meninos, disse ao seu servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou, levou a mãe, no versículo 20, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Verso 22, ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, não é um dia de celebração de uma festa religiosa? Não é sábado, não é também um dia de adoração? E então ela volta-se para ele e diz assim: não se preocupe. Na tradução, ou melhor, no texto, o texto literalmente, a palavra que aparece é a palavra shalom. Eu não sei se você já disse ao seu marido assim, viu? Shalom, meu marido, shalom. Não se preocupe, eu vou resolver esta situação. E aqui nessa palavra desta mulher que começa então o clímax dessa história. Ela sai, percorre um longo trecho, alguns estimam em algo aproximadamente de 30 quilômetros, e ela vai e retorna. Ela chega a dizer: olha, nós não vamos parar, vamos. Novamente uma figura feminina forte, como vimos hoje, não é, irmãs? Pois bem, lá estava ela, em direção ao profeta de Deus, ao profeta Eliseu. E quando ela chega à distância, Eliseu percebe, conversa com Geazi e diz: Geazi, pergunta como é que ela está, como está o marido dela, se está tudo bem. E sabem qual foi a resposta que ela deu? Está tudo bem. E ela passa por Geazi, como se Geazi não existisse, até chegar na presença do homem de Deus, do profeta do Senhor. E então ela se agarra e o Geazi tenta afastá-la. Diz o texto sagrado que então ela relata e diz o que está sofrendo, o que está padecendo. Em função da urgência, Eliseu diz a Geazi: Geazi, vá na minha frente, pega o meu cajado, vai, e não pare. Se alguém quiser lhe cumprimentar, você sequer responda, mas vá à casa da sunamita. Ele chega, leva o cajado do profeta, vai no lugar onde o menino está deitado, põe o cajado sobre ele, e sabe o que acontece? Nada, absolutamente nada. E ele retorna para encontrar o profeta Eliseu, que agora já estava a caminho, porque naquela tentativa de resolver a situação usando o servo, aquela mulher, a sunamita, disse a ele: olha, pode ficar certo que eu não vou sair daqui se você não for comigo. Eu só saio daqui se você for comigo lá para minha casa. E o que acontece é que Eliseu vai, chega naquele lugar, sobe naquele quarto, fecha a porta, começa a orar, e diz o texto que ele fica até agitado, porque ele começa a andar de um lado para outro no quarto, de um lado para outro no quarto, deita o seu corpo sobre o corpo daquele menino, e diz o texto sagrado que aquele menino começa a aquecer o corpo, e de repente ele dá alguns espirros, volta à vida, e ele devolve esse menino à mulher sunamita, que agora agradece o profeta. Esta é a história. Mas é uma história recheada de lições para a minha vida e para a sua vida pessoal. E para mim, talvez uma das mais significativas é exatamente essa: perceber que mesmo aquelas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, e neste caso uma bênção que sequer aquela mulher pediu ao Senhor, mesmo aquelas coisas que nós recebemos de Deus, elas não estão isentas de dificuldades e de problemas. Meninos que nascem
como bênção de Deus, também adoecem. Casamentos que são celebrados com a certeza do propósito divino, também passam por crises. Empresas que são abertas, mesmo debaixo de uma orientação do Senhor, também passam por dificuldades e por crises. Sabe, a vocação, a profissão, a sua vida pessoal, relacionamentos, mesmo aquilo que recebemos de Deus, também, essas coisas também passam por situações de dificuldade. E quando o menino cresce, é exatamente isto que acontece na casa daquela sunamita. Aquela parecia ser, para ela, a princípio, uma situação resolvida. Mas agora, aquilo que ela nem sequer mais contava de ser mãe de uma criança, agora se transforma em uma grande preocupação. Mas sabem o que esta mulher me mostra? É que ela perdeu o filho, mas ela não perdeu a fé. É impressionante. Se você quer que Deus transforme as suas preocupações em bênçãos, a primeira coisa que você precisa fazer, a semelhança do que aconteceu com aquela mulher, é manter a sua serenidade, o seu equilíbrio emocional. É curioso porque o episódio não dá início, por exemplo, a uma crise conjugal. Ela não resolve chamar o marido e dizer, mas o que aconteceu com ele? Eu mandei que ele ficasse com você por algumas horas. E esse menino volta assim, será que você não percebeu que o sol estava muito quente? Porque muitos comentaristas querem sugerir que houve um caso aqui de insolação. Será que você não percebeu o que aconteceu com o menino? E você não consegue fazer absolutamente nada. Eu vou lhes dizer, esta mulher não tratou aquela dificuldade, ou não transformou aquela dificuldade numa crise familiar. Numa crise familiar. Ela simplesmente, diz o texto sagrado, que ela se cala, ela não diz absolutamente nada ao seu marido, que continua trabalhando, mas ela percebe, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou resolver esta situação. E quando ela toma esta atitude de fé, é impressionante, porque ela sequer comenta com o marido que o filho havia piorado, que o filho havia morrido. Ela mantém silêncio. E alguém pode perguntar, mas será que este homem nem perguntou à mulher como é que estava o menino? Não é possível. Parece até que eu conheço alguém assim, pastor. Deixa eu lhe dizer. Quando aquela mulher aparece e com um plano, com a ideia de sair, de encontrar-se com o profeta, de pegar um animal, de caminhar naquela direção, certamente para aquele homem o problema já estava resolvido. Por qual seria a mulher que deixaria o seu filho doente, enfermo, para visitar o profeta? Às vezes eu penso que aquele homem, ele simplesmente imaginou que todo o problema havia sido resolvido, simplesmente resolvido. Por isso eu entendo, sabem, irmãos e irmãs, que se nós quisermos, de fato, ver Deus agir em nossas preocupações, a primeira coisa é manter a serenidade. Eu passei algum tempo lendo esse texto, e comecei a me perguntar, por que quando o menino faleceu, o menino veio a morrer, por que ela pegou aquele menino e colocou lá no quarto do profeta? Por que ela subiu? Porque diz o texto sagrado que era num lugar acima, no teto da casa. Por que ela agiu dessa maneira? Há muitas formas de compreender esta atitude daquela mulher, ou é a atitude daquela mulher. E alguns sugerem que ela teria feito isso até para esconder do marido, para que o marido não percebesse que o menino havia falecido e não fosse sepultá-lo imediatamente, porque naquela época era assim que acontecia. Logo após o falecimento, o menino seria sepultado. Ela estava, quem sabe, até querendo ganhar tempo, dizem alguns, mas eu confesso que isso não me satisfez. E eu comecei a lembrar do que aconteceu com o profeta Elias. Lembra-se que eu lhe disse que são 3 casos de ressurreição? Eliseu foi aquele discípulo de Elias que mais tarde se transformou numa espécie de sucessor daquele profeta. Lá no capítulo 17, que eu mencionei há pouco, do primeiro livro dos reis de Israel, no versículo número 19, quando o filho lá daquela viúva de Sarepta veio a falecer, escutem o que a Bíblia diz que Elias fez. A Bíblia diz assim: Elias voltou-se para aquela mulher e disse: dê-me o seu filho.
Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Você consegue perceber a semelhança? Que aquela mulher fez exatamente aquilo que Elias, lá atrás, havia feito, antes de ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Eu comecei a pensar que todas as vezes que aquele homem de Deus estava hospedado na casa daquela mulher, aquele era um tempo de qualidade. E eu creio firmemente que aquele era um tempo em que se compartilhavam histórias de Deus. Eu não consigo imaginar que isso tenha acontecido como uma coincidência. O que eu comecei a acreditar, irmãos, é de que aquela mulher fez exatamente aquilo que o profeta fez lá atrás, porque ela queria ver também o seu filho ressuscitado. E ela acreditava que o Deus de Israel poderia trazê-lo de volta à vida. E é nessa perspectiva de esperança que ela se move. Ela provavelmente se lembrou daquela história de Elias. E aquela mulher que revelou uma enorme sabedoria para tratar com os problemas, uma enorme serenidade para enfrentar aquela situação, ficou com o menino no seu colo até o meio-dia, depois viu o seu filho falecer nos seus braços. Ela sobe, coloca lá na cama do profeta, no quarto do profeta, diz o texto sagrado então que ela manda aquele recado para o marido, para que ele providencie um animal e um servo para acompanhá-la, porque ela precisava ver o profeta de Deus. Por isso, se você quer transformar preocupações em bênçãos, mantenha a sua serenidade. Não transforme o problema em causa de uma dificuldade ainda maior. Não transforme a dificuldade que você está enfrentando dentro de sua casa, no motivo de crise entre você e o seu esposo. Eu não sei se vocês perceberam, mas no domingo passado, enquanto foi compartilhado tantos momentos preciosos no Glorificai, um dado chama a atenção de todos nós. O primeiro deles, aliás, dois dados. O primeiro deles é que lá atrás nós tínhamos um percentual, a estatística dizia que era um autista para cada 1.000 e poucos crianças. Mas isso tem crescido tanto que hoje se dão conta de que é um autista para cada 30 e poucas crianças nascidas. Os irmãos conseguem imaginar isso? E que aqueles casais que lidam com filhos atípicos passam por crises tremendas, passam por dificuldades, o número de divórcios nessas casas, porque a vida social é interrompida, completamente interrompida. Dia desses eu conversava com a Cláudia sobre isso, e às vezes eu imagino que lá no texto do Antigo Testamento há muitos momentos em que Deus permite que os seus servos, os profetas, passem por algumas situações, para que a partir dessas situações eles possam abençoar o povo do Senhor. E eu comecei a imaginar que Deus tem nos dado um grande ministério com isso, irmãos. Que tudo que a gente tem enfrentado como família não termina em nossa casa. A gente quer dizer às pessoas pelos 4 cantos deste mundo que é possível sim manter uma relação feliz ao lado de quem a gente ama, apesar de todas as dificuldades. Mesmo que sejam retiradas todas as possíveis, a vida social de um casal, eu posso continuar amando a minha esposa e sendo amado por ela. O que eu observo é que aquela mulher não permitiu que aquela dificuldade se transformasse num problema maior. E sabem, eu peço a Deus que nos dê serenidade, que aquilo que hoje lhe preocupa não se transforme em um problema para o seu trabalho, porque você não consegue mais produzir, não tem cabeça mais para escrever, não consegue vender, sair de casa, os problemas têm consumido a sua vida, você não consegue mais se relacionar com as pessoas, você tem se tornado uma pessoa irritadiça, às vezes por coisa tão pequena, e você sabe que poderia ser diferente. Se você quer transformar as suas preocupações em bênção, mantenha a sua serenidade em Deus. Eu não sei o que você perdeu, mas aquela mulher está nos dizendo que mesmo que seja algo tão precioso como um filho de uma promessa de Deus em nossas vidas, eu não vou perder a minha fé no meu Senhor. Eu não vou perder a certeza de que Deus pode interferir neste processo e Ele pode reverter situações que eu hoje considero sem alternativa.
sem qualquer alternativa. Mas a história daquela mulher avança e me mostra também que se eu quiser ver os milagres acontecendo na minha vida, se eu quiser transformar preocupações em bênçãos, se eu quiser que Deus assim opere na minha vida, eu preciso estar atento a todos os obstáculos que vão se levantar na minha frente. E o primeiro grande obstáculo desse texto, certamente era o tempo. Ela precisava fazer algo imediato. E sinceramente, irmãos, se ela viajou no lombo daquele animal por tantos quilômetros e sem parar, porque a recomendação que ela dá ao servo que a acompanha no texto bíblico é interessante. Ele diz assim, versículo 24: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Só pare quando eu mandar. Vamos rápido. E assim aquela mulher foi até a presença do profeta Eliseu. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo. E às vezes a gente perde, sabe, irmãos, as oportunidades de reconstrução que Deus tem nos dado. A oportunidade de manifestar arrependimento, quando o outro, às vezes até o ferido, se volta e nos dá a possibilidade de reconhecer o erro. Mas o orgulho impede que eu transforme aquilo em uma situação de bênção. O meu orgulho não permite que eu diga, eu errei, você está certo, você está certa, eu errei. Há urgência em enfrentar aquilo que hoje é alvo de sua preocupação. Por isso, não fique pensando que, eu vou desligar. Às vezes a gente faz isso, não é, com equipamentos eletrônicos. Eu vou desligar, vou deixar um pouco aqui desligado. Quem sabe quando eu ligar novamente, por si só, o aparelho vai reconhecer o problema, vai miraculosamente ligar e vai tudo funcionar às mil maravilhas. Não é assim que a vida funciona, irmãos. Eu preciso tomar alguma atitude. Eu preciso tomar alguma atitude. E a semelhança daquela mulher, às vezes, não há tempo a se perder. Não posso perder tempo. Eu não posso, eu vou repetir, eu não posso perder tempo neste processo. Mas o segundo obstáculo que aparece diante daquela mulher é o próprio Geazi. O capítulo 4 fala de Geazi, você deve ter percebido. Primeiro, como aquele que vai cumprimentá-la e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, e ela responde sim, está tudo bem, e está tudo bem. Depois, quando ela resolve abraçar-se com o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que ela se abraçou aos seus pés, no versículo 27, e aí diz o texto que Geazi veio para afastá-la. Veio para afastá-la. A mesma sensibilidade que ele revelou lá atrás, quando percebeu que aquela mulher não tinha um filho, parece que desapareceu no coração daquele homem. Mesmo depois que o próprio Eliseu diz a ele o seguinte: deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Ela precisava, sabe, irmãos, o foco dela, o alvo dela era falar com Eliseu. Geazi, não, é Eliseu. Aprenda a contar seus problemas e as suas dificuldades com quem pode lhe oferecer alguma orientação, algum conselho da parte de Deus. Eu tenho visto muita gente fazendo Geazi de conselheiro. E Geazi está numa fase muito delicada de sua vida pessoal. Se você quiser depois ler o texto do capítulo seguinte, é o capítulo em que a gente vai encontrar o lado sombrio de Geazi. O profeta Eliseu realiza um milagre, o milagre da cura daquele homem que era leproso, chamado Naamã. Naamã tinha trazido muitos presentes e simplesmente Eliseu disse: olha, não preciso nada do que você trouxe. Geazi ficou se consumindo por dentro, e quando Naamã se afastou só um pouco, ele foi na direção de Naamã e disse: olha, o profeta Eliseu mandou que eu viesse aqui para levar algumas coisas desses presentes que você trouxe. E a história bíblica vai terminar dizendo que Geazi acabou ficando com a lepra que era de Naamã. Eu percebo que Geazi está naquele momento extremamente delicado. Ele pega o cajado do profeta e ele vai na direção do menino, e eu fico imaginando a decepção dele quando não acontece aquilo que ele espera.
Eu fico imaginando, irmãos, que se Elias, na sua morte, deu início ao período profético, à liderança de Eliseu, quem sabe Geazi não estava pensando, eu sou o terceiro. As pessoas vão se lembrar de Elias, Eliseu e Geazi. Ele parece, por um instante, se sentir responsável pelo próprio profeta. Ele critica o profeta quando o profeta não recebe os presentes de Naamã, e critica o profeta quando ele permite que aquela mulher abrace os seus pés. E diz o texto sagrado que finalmente ele precisa voltar dizendo, olha, não aconteceu absolutamente nada. E alguém pode até me perguntar, mas pastor, por que Deus não curou aquele menino com o cajado de Eliseu? Meus irmãos, eu tenho para mim, se isso tivesse acontecido, até hoje estariam sendo vendidos pedaços de madeira retirados do cajado ungido de Eliseu. Assim como aconteceu na Inquisição, venderam muitas relíquias do tempo de Jesus, e entre elas aquilo que eles diziam que era pedaços de madeira da verdadeira cruz de Jesus. E há um cronista da época que diz que se juntassem todos os pedaços de madeira que assim foram vendidos, poderiam construir ou reconstruir a Arca de Noé. A quantidade de pedaços de madeira que foram vendidos dava para fazer a Arca de Noé. Deus sabe, irmãos, que nós transferimos, às vezes para objetos, às vezes até para pessoas, aquele poder que somente Deus possui. Deus sabe disso. Nunca foi, irmãos, o cajado de Eliseu, assim como nunca foi também a vara de Moisés. Sempre foi Deus operando. E que se você de fato quer ver transformada na sua vida preocupação em bênção, tenha muito cuidado para não se tornar devoto dos cajados de profetas que têm se levantado por este mundo afora. Tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. E aí diz o texto sagrado que finalmente Eliseu se aproxima. E o texto revela a angústia no coração daquele profeta. De fato, há alguns momentos no ministério que o peso do exercício do ministério é tremendo, irmãos, é tremendo. Ele viu aquela mulher e ele escutou as palavras daquela mulher. Você se recorda como foi que ela disse ao profeta, quando ele lhe prometeu que ela teria um filho? Eu vou voltar somente para refrescar a sua memória. Ela diz no versículo de número 16, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. A capacidade de iludir, ou a possibilidade de iludir aquelas pessoas que estão fragilizadas por alguma relação, por alguma situação, uma semelhança, é muito grande, irmãos. E algumas pessoas parecem que são extremamente sagazes, porque elas conseguem, como se fossem aves, sabe, carniceiras, parecem identificar um coração doente a quilômetros de distância. E de repente, naquele momento de fragilidade daquela família ou daquela pessoa, ficam esperando somente uma oportunidade para tirar vantagem do sofrimento alheio. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer muito duro, mas é a verdade. Essa mulher está dizendo, eu não quero ser iludida. Ela tem um filho, o menino cresce. Lembram-se da história? Naquele momento em que ela abraçou os pés do profeta e que ela não conseguiu dizer nada e que Geazi tentou tirá-la daquele lugar, sabe o que é que ela diz ao profeta? É um pouco só mais à frente, versículo 28. Aquela mulher olha para o profeta e diz assim, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu lhe pedi alguma coisa? E depois ele diz assim, uma segunda pergunta, eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Você já imaginou o peso sobre os ombros do profeta de Deus? Eu lhe pedi que você fizesse alguma coisa? Eu não pedi a você que não me desse falsas esperanças? O profeta entra naquele quarto, e aí diz o texto sagrado que ele começa... Meu pai fazia muito isso, meu Deus do céu. Mamãe ficava tão irritada
Quando o papai estava apreensivo, ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E mamãe querendo assistir TV, e normalmente ele passava na frente de uma Telefunken. Lembra da Telefunken? E ela dizia, senta, Alfredo. Mas o Alfredo, o papai, ele estava tão agitado que ele não conseguia parar. E diz o texto sagrado que o quarto que aquela mulher fez para o profeta era certamente um quarto grande, porque no versículo 35 diz que depois que ele se debruçou sobre o menino e que o menino não respondeu de imediato, mas simplesmente começou a aquecer o seu corpo, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, para lá e para cá. E eu imagino que naquele momento ele está com Deus em oração, lutando em oração diante de Deus e tentando de alguma forma entender o que fazer. E aí a Bíblia diz que ele sobe na cama, debruça-se sobre o menino uma vez mais, e então o menino ressuscita. Até profetas de Deus ficam apreensivos, não é, gente? Que descoberta, não é, irmãos? Que descoberta. Homens e mulheres de Deus também sabem o que é isso. O que é que eu vou fazer agora? E eu fico imaginando que da mesma forma que aquela mulher recordava o que Elias havia feito, Eliseu passou pela mesma experiência. E ele disse, e agora o que é que eu faço? Eu me lembro que Elias fez isso, e ele não fez mais do que isso. O que é que eu posso fazer? E ele começa a andar de um lado para outro. E diz o texto sagrado que quando aquele menino recupera a vida, aí diz o texto que Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. Eu quero só lhe dizer que quando o milagre aconteceu, estavam naquele quarto somente o profeta e o menino, porta fechada. Você já percebeu que quando Deus faz milagres, Ele não transforma milagres em espetáculos? Que muitas vezes o milagre acontece com as portas fechadas lá de sua casa? Às vezes dentro da sua... Sabe quando é que a reconciliação vai de fato acontecer entre você e seu marido, entre você e sua esposa? É quando vocês tiverem a coragem de entrarem os dois, sozinhos, dentro do quarto, convidar Deus e dizer, agora opera, Senhor. Transforma o que precisa ser transformado. Sabe quando é que algumas coisas realmente vão mudar na sua vida? Quando você for lá para o seu lugar secreto, e ali você conversar com o Senhor. E ali você colocar diante de Deus todo aquilo que é preocupação, porque Deus tem o poder de transformar preocupação em bênção, irmãos, em bênção. E aí o texto sagrado diz que ele chama aquela mulher, e quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho, pegue o seu filho, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, aquelas que são mães. Quantas mães estão aqui? Ok. Então, eu vou ler de novo o texto. Só espero que você preste bem atenção como o texto descreve essa cena. A Bíblia diz que Eliseu olhou para ela e disse o quê? Pegue o seu filho. Aí a Bíblia diz que ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, um gesto de gratidão, e então pegou o filho e saiu. O que é que lhe parece estranho nesse texto? Ela não foi pegar o filho primeiro. Porque qual era a mulher aqui, que naquele momento ia se lembrar de prostrar-se diante do profeta e não agarrar seu menino? Colocar no braço, encher de beijos. Pode levantar a mão, irmã. Se a irmã fosse fazer isso, pode levantar, porque eu quero conhecê-la. Porque a gente não funciona assim. A primeira coisa que ela iria fazer era correr para aquele menino, encher aquele menino de beijos, olhar direitinho, porque mãe faz isso, roda para ver se está tudo certo, se está tudo no lugar. Depois iria abraçar e depois iria dizer ao profeta, homem de Deus, obrigado, obrigado, muito obrigado. Mas ela faz um movimento inverso. Ela primeiro agradece e depois ela recebe de volta o seu filho. Sabe, irmãos, Deus pode nos dar um filho uma vez e pode nos dar o mesmo filho uma segunda vez. Eu tenho visto Deus fazer isso. Meninos e meninas que a vida levou para longe, para bem distante, Deus devolvê-los novamente ao seu papai e à sua mamãe. Meninos que foram internados
passaram por dificuldades enormes, enfermidades que fez com que você passasse noites em claro. E Deus lhe devolveu. Devolve netos, não é? Devolve filhos, nos devolve, nos dá de volta. Inclusive aqueles que estão vivos, mas com saúde no corpo, mas doentes na alma. Meninos e meninas que se perderam em algum momento de sua história. Eu creio num Deus que nos dá uma vez e nos dá de novo, irmãos. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. E tudo o que aconteceu com o filho da sunamita se transformou em motivo de glória ao nome do Senhor. Preocupações podem ser transformadas em bênçãos. E eu queria só lhe perguntar, qual é hoje o alvo de sua preocupação? O que é que tem ocupado as suas madrugadas? O que é que quando você quer dormir, fica passando e repassando e você não consegue? A sua preocupação hoje, qual será? A semelhança dessa mulher é com um filho, com uma filha, que você está percebendo como que escapando por esses seus dedos, e você não tem o apoio, talvez até do seu marido ou de sua esposa, que a semelhança dessa história é uma história de um lado só, irmãos. Notem que o personagem masculino, ele desaparece na história. Não há qualquer outra referência àquele homem. Mas Deus pode usar um homem de Deus em oração como bênção em sua casa. Pode usar você como mulher de oração, como bênção na sua casa e na sua família. Deus pode ressuscitar sonhos, irmãos. Deus pode ressuscitar histórias. Deus pode ressuscitar projetos, propósitos. Algumas vezes Deus nos concede até aquilo que a gente sequer pediu, mas que Deus sempre soube, não é? Que estava lá, guardado em algum lugar em nosso coração. E por alguma razão, à medida que cresce, à medida que os anos passam, algumas dificuldades surgem. Eu quero dizer a você, não desista. Ponha lá dentro do quarto do profeta, deixa lá trancadinho, e saia em busca da solução da parte de Deus. E marche nessa direção. Se precisar, e eu acho que quem esteve aqui nunca mais vai se esquecer daquela declaração, não é? Se precisar, eu subo no telhado, não é? Se precisar, eu subo no lombo de um jumento, pastor, e percorro todos os quilômetros. Eu vou e volto. Eu vou fazer isso. Eu quero lhe desafiar a acreditar no poder que Deus tem de ressuscitar mortos. Eu quero desafiar você a acreditar no poder que Deus tem de ressuscitar sentimentos, ressuscitar votos que adormeceram e foram esquecidos, propósitos que lá atrás foram a marca mais plena do Espírito Santo de Deus na sua vida. Busque Deus nesse momento e diga: Senhor, eu recebi de Ti. Estou vendo hoje tudo isso como que escapando pelos meus dedos. Mas eu quero te dizer que eu não vou desistir. Eu quero suplicar que Tu venhas restaurar a alegria da minha salvação. Eu quero pedir, ó Deus, que Tu venhas restaurar o meu relacionamento conjugal. Eu quero te pedir que Tu venhas restaurar o meu propósito de vida. Coloque diante de Deus, converse com Ele. Lembra-se da pergunta que eu fiz: qual é hoje a sua preocupação? Diga ao Senhor assim: Senhor, transforma isso que hoje tem me preocupado em uma bênção na minha vida. Converse com Ele nesse instante.